Olá pessoal, sou a professora Camila e hoje nós vamos fazer a segunda lista de funções. O assunto da nossa lista é funções do primeiro grau e funções do segundo grau. Exercício 1. Para cada uma das funções do primeiro grau abaixo, classifique-as em crescente ou decrescente, encontre o zero da função e esboce o gráfico. Letra A. Y é igual a 2x mais 3. Vamos lembrar a função do primeiro grau é do tipo y igual a x mais b, onde A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Bom, nesse caso, nós temos A igual a 2, que é maior do que zero. Então, a gente sabe que a função é crescente. Nós temos que agora encontrar o zero da função. Então, eu tenho que fazer 2x mais 3 igual a zero. Isso é 2x igual a menos 3. Então, x é igual a menos 3 meios. Bom, então, x igual a menos 3 meios é o zero da função. Então, nós temos um par ordenado aqui, que é menos 3 meios e zero. Vou chamar de ponto A. E outro ponto importante é o intercepto da reta com o eixo y. Isso ocorre quando o x é igual a zero. Então, a gente sempre vai ter o ponto 0 e B. Como nesse caso o nosso B é 3, nós vamos ter o ponto 0 e 3. Vou chamar de ponto B. Então, vamos desenhar o gráfico. Então, o ponto A está aqui, que é menos 3 meios e 0, e o ponto B está aqui, que é 0 e 3. Se eu ligar esses dois pontos, eu tenho o gráfico. Letra B. Y é igual a menos x mais 3. Então, nesse caso, nós temos A igual a menos 1, que é menor do que zero, então a função é decrescente. Nós temos que B é igual a 3, então, vamos chamar aqui de ponto B, que é o ponto 0 e 3. Bom, então agora a gente tem que achar os zeros da função, então eu tenho que fazer y igual a 0 e descobrir o x. Então, a gente vai fazer menos x mais 3 igual a 0. Então, a gente tem que x é igual a 3. Então, o ponto A é o ponto 3 e 0. Então, para fazer o gráfico, aqui está o ponto A, que é o ponto 3 no x e 0 no y, e aqui está o ponto B, de coordenadas 0 e 3. Se eu ligar esses dois pontos, eu tenho o gráfico da função. A gente já tinha classificado ela como decrescente e o zero é x igual a 3. Letra C. Y igual a 2x menos 1. Então, lembrando sempre que a função do primeiro grau é do tipo ax mais b. Então, nesse caso, a gente tem que o a é 2, que é maior do que zero, então ela é crescente. O b é igual a menos 1, então o ponto B da curva é 0 e menos 1, que é o intercepto do eixo y. Para achar os zeros, eu tenho que fazer y igual a 0. Então, eu vou fazer 0 é igual a 2x menos 1. Isso equivale a dizer, então, que 2x é igual a 1, ou seja, x é igual a 1 meio. Então, o ponto A tem coordenadas 1 meio e 0. O zero da função é x igual a 1 meio. Então, para fazer o gráfico, aqui está o ponto B, que é 0 e menos 1, e aqui está o ponto A, que é 1 meio e 0. Ligando esses dois pontos, eu tenho o gráfico da função. Eu tinha classificado ela como crescente, e o zero é x igual a 1 meio. Letra D. Y é igual a menos 3x mais 4. O A, que é o coeficiente angular, é igual a menos 3, que é menor do que zero, então ela é decrescente. O B é 4, então a gente já tem um ponto da curva, que é o ponto 0 e 4. Para achar os zeros da função, eu tenho que fazer y igual a 0. Então, eu tenho que y é igual a menos 3x mais 4. Então, eu tenho que 3x é igual a 4.
Então, x é igual a 4/3. Então, outro ponto da curva, que eu vou chamar de ponto A, é 4/3, 0. Então, para fazer o gráfico, aqui está o ponto 4/3 e 0, que é o ponto A, e aqui é o ponto B, que é o intercepto da curva no eixo y. Ligando esses dois pontos, eu tenho o gráfico da função. A gente já tinha classificado como decrescente, e os zeros da função é o único, x igual a 4/3. Exercício 2. Em cada caso, determine a lei de formação da função representada pelo gráfico. Bom, então agora é diferente. Agora, antes a gente tinha a lei da função e tinha que desenhar o gráfico. Agora foi dado o gráfico e a gente tem que determinar a lei da função. Bom, esse ponto aqui, ó, intercepta o eixo y, é o valor do B. Então, esse aqui é o ponto que a gente estava chamando de B, de coordenada 0 e 3. Lembrando que a minha função vai ser algo do tipo ax, y igual a x mais b. E esse ponto aqui, ó, é um intercepto no eixo x, então é o zero da função. Então, isso aqui é menos 2 e 0. Certo? Para achar agora o coeficiente angular, o A, a gente faz YB menos YA divididos por XB menos XA. Quem é o YB? É 3. Então, isso aqui vai ser 3 menos. Quem é o YA? 0. Quem é o XB? É 0. E o XA é menos 2. Então, é 0 menos menos 2. Então, isso aqui vai ser 3 menos 0, 3. E 0 menos menos 2, 2. Então, o coeficiente angular é 3 meios. Então, a equação dessa reta, né, é 3 meios de x mais 3. Aqui. Certo? Letra B. Agora, esse ponto aqui, que intercepta o eixo y no ponto 2. Então, aqui é o ponto, a gente chama de B, dado por 0 e 2. E aqui é o ponto onde intercepta o eixo x, que é o zero da função, que é o ponto 2 e 0. Bom, então, por essa informação aqui, a gente já tem que B é igual a 2, né? Lembrando que a equação é algo do tipo ax mais b. Então, o B a gente achou, é 2. O A quem é? Eu vou fazer YB menos YA divididos por XB menos XA. O A é YB, aqui é 2, menos o YA, que é 0, divididos por XB, que é 0, menos o XA, que é 2. Então, ficou 2 sobre menos 2, que é menos 1. E isso faz todo sentido porque a reta é decrescente, a função é decrescente. Certo? Então, o coeficiente angular tem que ser menor do que 0. Certo? Então, a nossa função tem a lei f de x igual a menos x mais 2. Aqui. Certo? Exercício 3. Para cada uma das funções de segundo grau a seguir, determine o zero se existirem, as coordenadas do vértice, o conjunto imagem e esboce o gráfico. Bom, só lembrando que as funções do segundo grau são sempre do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui está pedindo os zeros, coordenadas do vértice, imagem e gráfico. Não pediu o domínio. Por quê? Porque a função do segundo grau sempre vai ter domínio todos os reais, certo? Então, vamos começar achando os zeros da função. Então, eu tenho que fazer o quê? Igualar o y igual a 0. Então, os zeros da função, o y é igual a 0. Isso aqui implica que eu tenho que x ao quadrado menos 2x é igual a 0. Para resolver essa equação aqui, eu posso usar Bhaskara ou
Como nesse caso nós temos que o C é igual a zero, né? Que aqui nós vamos ter A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a zero. Sempre que eu tenho C igual a zero, eu tenho uma equação desse tipo aqui, eu posso colocar o x em evidência. Então, isso aqui vai ser x que multiplica x menos 2 igual a zero. Quando um produto é igual a zero, quando o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Então, desse primeiro fator aqui, de x igual a zero, eu tenho que x1 é zero. E esse segundo aqui, x menos 2 igual a zero, a gente tem que x2 é igual a 2. Bom, então, marcamos aqui os zeros da função. Vamos registrar aqui que os zeros, quem são? x1 igual a 0 e x2 igual a 2. Vamos calcular agora as coordenadas do vértice. Bom, então, lembrando aqui que nós temos que A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 0. Então, o x do vértice quem é? É menos B sobre 2A. Então, isso aqui é menos 2 sobre 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais 2, divididos por 1 vezes 2 é 2, então isso aqui é 1. Bom, e o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4A. Isso aqui vai ser igual a menos, o delta é b ao quadrado, então é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 0. E tudo isso divididos por 4A. Então, 4 vezes 1. Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, isso aqui é menos, isso aqui vai ser 4, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 0 é 0, divididos por 4. Então, isso aqui vai ser menos 1. Então, o y do vértice é menos 1. Então, tá aqui marcado o ponto 1 e menos 1, e a coordenada do vértice tá aqui 1 e menos 1. Outra forma da gente achar o y do vértice é calculando a imagem do x do vértice. Então, se a gente calculasse a f de 1, vamos fazer aqui, ó, a gente calculasse a f de 1, que a gente teria 1 ao quadrado, né? Tô substituindo 1 aqui na lei da f, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, então 1 menos 2 é menos 1. Então, também dá, certo? Bom, o nosso A é igual a 1, que é maior do que 0, então a concavidade é voltada para cima. Então, A maior do que 0, nós temos a concavidade voltada para cima. Então, nós já temos esses 3 pontos, é suficiente para esboçar o gráfico da nossa parábola. Imagem. Bom, concavidade voltada para cima, então eu sei que o vértice é um ponto mínimo. Então, a minha imagem vai começar aqui, ó, no y igual a menos 1, vai pegar até mais infinito no y. Então, o conjunto imagem é o intervalo de menos 1 fechado a mais infinito, certo? Letra B. Y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, aqui nós temos que o A é menos 1, o B é 2 e o C é 3. Vamos começar achando os zeros da função. Então, os zeros. Eu tenho que resolver a equação menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Vou aplicar Bhaskara aqui. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, a, c, divididos por 2a. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos. Então, isso aqui vai ser menos 1 vezes menos 4, vai dar 4. 3 vezes 4, 12.
12 mais 4, 16. Divididos por 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, daqui a gente já tira que x1 vai ser menos 2, menos raiz de 16 é 4, divididos por menos 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 6 sobre menos 2, que é igual a 3. E o x2, nós temos que é menos 2, mais 4 divididos por menos 2, que isso aqui vai dar 4 menos 2 é 2 sobre menos 2, que é menos 1. Então, tá aqui os pontos, ó. Menos 1 e 0, e 3 e 0, certo? Vamos agora determinar as coordenadas do vértice. Então, o vértice é o x do vértice, y do vértice. Lembrando que o x do vértice é menos b sobre 2a. Isso aqui vai ser igual a menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Então, é 1. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. A gente acabou de calcular o delta, que era 16. Então, isso aqui vai ser menos 16, divididos por 4 vezes menos 1. Então, vai dar um número positivo, 16 divididos por 4 vai dar 4. Então, as coordenadas do vértice é 1 e 4. Então, tá aqui o vértice no ponto 1 e 4. Aqui a coordenada. Bom, a gente sabe que o A é menor do que 0, então a concavidade da parábola é voltada para baixo, né? Porque o A é menor do que 0. Então, a concavidade é voltada para baixo. Tendo esses 3 pontos, a gente já consegue esboçar o gráfico. E aí, o vértice que está aqui, coordenadas 1 e 4, é meu ponto máximo. Então, imagem começa no 4 e pega todo o eixo y em direção a menos infinito. Então, imagem de menos infinito até 4 fechado. Letra C. Y é igual a menos x ao quadrado menos 1. Então, aqui nós temos que A é igual a menos 1, B é igual a 0 e C é igual a menos 1. Vamos começar determinando os zeros da função. Então, eu tenho que resolver, achar os zeros. Tenho que igualar essa equação a 0. Menos x ao quadrado menos 1 é igual a 0. Bom, então, daqui a gente tem que x ao quadrado é igual a menos 1. Então, aqui eu tenho que x, tirando raiz quadrada dos dois lados, né? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de menos 1. Raiz de número negativo não existe, né? Não pertence aos números reais, então não possui zeros. Então, a função não possui zeros. Agora, vamos determinar as coordenadas do vértice. Então, x do vértice é menos b sobre 2a, o b é 0, sobre 2 vezes menos 1, que é 0. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, então isso aqui é menos b ao quadrado, que é 0 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Deixa eu fechar um parênteses aqui que faltou. Divididos por 4 vezes a, que é menos 1. Então, 0 ao quadrado é 0. Aqui, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, vezes menos 4 dá menos 4. Com menos na frente, deu mais 4. Então, isso aqui deu mais 4, divididos por menos 4, que é menos 1. Então, o y do vértice é menos 1. Então, eu vou marcar o ponto 0 e menos 1, tá aqui. Tá aqui a coordenada do vértice. Esse é um exemplo em que, em vez de eu usar essa fórmula aqui para o y do vértice, era mais fácil substituir o x aqui, ó, na função.
Porque uma vez que o x do vértice é zero, quando eu for calcular f de zero, isso aqui vai ser menos 0 ao quadrado menos 1, que é menos 1. O resultado é o mesmo, porque a imagem do x do vértice é o y do vértice. Tá? Então, nesse caso, era mais fácil calcular a imagem de zero. Era menos cálculo para fazer. Bom, o meu A é menos 1, então ele é menor do que zero, então a concavidade é voltada para baixo. Então, a gente esboça o gráfico assim, voltado para baixo. Conjunto imagem. Quando eu tenho a concavidade voltada para baixo, é porque eu tenho um ponto máximo. Então, a minha imagem vai começar lá no menos infinito até o menos 1 fechado. Então, imagem do menos infinito até o menos 1 fechado. Certo? Letra D. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, o A é 1, o B, menos 4, e o C, 4. Vamos começar achando os zeros da função. Então, eu vou igualar essa função x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Então, aqui eu vou resolver por Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, a, c, divididos por 2a. Bom, então isso aqui vai ser x igual, menos com menos vai dar mais, então 4, mais ou menos raiz quadrada. Menos 4 vezes 4 vai dar 16. Então, isso aqui vai ficar 16 menos 16, que é 0. Divididos por 2. Então, uma vez que o meu delta deu 0, né? É porque eu só vou ter uma raiz. Então, 4 divididos por 2 é 2. Então, a única raiz existente é o ponto 2 e 0. Então, o 0 é x igual a 2. Bom, coordenadas do vértice. Então, o x do vértice vai ser igual menos 4, que é 4, positivo, divididos por 2 vezes 1. Então, 4 divididos por 2 é 2. Esse aqui é o x do vértice. Agora, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. A gente tinha calculado anteriormente o delta para achar o zero e viu que deu 0, né? Vamos escrever, isso aqui é 4 vezes 1. Que é 4, então 0 divididos por 4 é 0. Bom, então o vértice tem coordenadas 2 e 0, que era exatamente a coordenada dos zeros da função. Bom, aqui nós temos a informação de que A igual a 1, que é maior do que 0, então a concavidade é voltada para cima. Só que a gente só tem um ponto. Então, vamos ver um outro ponto importante, é o ponto onde a parábola intercepta o eixo y. Isso ocorre no ponto C, né? Porque quando x for igual a 0, nós vamos ter que a f de 0 é 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 4. Então, essa primeira parte aqui tudo zerou, sobrou só o 4, que é o C. Então, o ponto 0 e C sempre vai ter. Nesse nosso exemplo, é o ponto 0, 4. Esse ponto aqui. Então, para esboçar o gráfico, tá aí. Imagem. Bom, o gráfico tem a concavidade voltada para cima, então o vértice é o ponto mínimo. Então, a imagem vai começar no zero fechado, vai percorrer todo o eixo y até mais infinito. Então, conjunto imagem, do zero fechado ao mais infinito. Exercício 4. Determine o domínio de cada uma das funções dadas. Letra A. Y é igual a raiz quadrada de x mais 3. Bom, raiz quadrada sempre requer que o que está dentro do radical seja positivo. Então, eu tenho que resolver que x mais 3 tem que ser maior do que zero. Bom, o que está dentro
raiz é uma função do primeiro grau. O zero dessa função, quando é que o y é zero aqui? Quando x for igual a menos 3. Então, menos 3 vai ser zero. Como coeficiente linear, como coeficiente angular aqui, o a é igual a 1, que é maior do que zero, ela é crescente, então ela vai ser uma reta assim. Então, para valores de... Aqui é o eixo x, né? Então, para valores de x menores do que menos 3, a função é negativa, porque está sempre abaixo do eixo. A reta está sempre abaixo do eixo. Para valores de x maiores do que menos 3, ela é positiva. Então, quando que isso aqui vai acontecer? Quando o x for maior, pode ser igual também, ó, tá? Porque raiz de zero é zero. Tá? Quando x for maior ou igual a menos 3. Então, o domínio... Vou chamar isso aqui de y1, porque é um outro y, não é o mesmo desse aqui, tá? Tô pensando só na função de dentro da raiz para calcular, fazer o estudo de sinal. Agora sim, eu vou calcular, vou escrever a resposta do domínio da f ou do domínio de y, que é essa função da letra A aqui, que é igual ao intervalo fechado em menos 3 a mais infinito. Letra B, y igual a raiz de 5 menos x. Então, de novo, vou resolver aqui. Chamar de y2 é igual a 5 menos x. Então, quando que isso aqui vai ser zero? Quando x for igual a 5. Então, se x for 5, minha função é zero. Como nesse caso, ó, a igual a menos 1, que é menor do que zero, a função é decrescente. Essa função do primeiro grau aqui é decrescente. Então, isso aqui vai ser uma reta assim, decrescente. Certo? Então, para valores de x menores do que 5, minha reta está acima do eixo, então, o meu y2 é positivo. Para valores maiores do que 5, minha reta está embaixo do eixo, então, o meu y2 é negativo. Então, o domínio dessa função vai ser igual... Então, eu quero a parte positiva, né? Então, isso aqui, 5 menos x vai ser maior ou igual a zero, sempre que x for menor ou igual a 5. Então, o domínio vai ser de menos infinito até 5 fechado. Certo? Vamos só organizar aqui a resposta da letra A, a resposta da letra B. Vamos fazer a letra C. F de x é igual a raiz de 5x menos x ao quadrado. Bom, então, agora o que está dentro da raiz é uma função do segundo grau. Então, isso aqui eu vou chamar, né? y3 é igual a 5x menos x ao quadrado. Vou fazer o estudo de sinal agora dessa função do segundo grau. Vou primeiro achar os zeros. Então, eu tenho que 5x menos x ao quadrado igual a zero. Então, isso aqui vai dizer que x multiplica 5 menos x é igual a zero. Então, x é igual a zero. Ou 5 menos x é igual a zero. Ou seja, x é igual a 5. Então, nós vamos ter aqui 0 e 5. Né? Quero que 5x menos x ao quadrado seja maior ou igual a zero. É isso aqui que eu estou procurando. Bom, lembrando aqui que nessa função do segundo grau aqui, o a é sempre quem acompanha o x ao quadrado, o a é menos 1, é menor do que zero. Então, a concavidade é voltada para baixo. Então, para valores menores do que zero, a função é negativa, porque essa parte da parábola abaixo do eixo. Para valores maiores do que 5 também é negativa. E para valores entre as raízes, ou seja, entre 0 e 5, a função é positiva porque está acima do eixo. Então, é exatamente esse intervalo que me interessa. Então, o domínio da f é o intervalo fechado de 0 a 5. Certo?
Letra D. f de x é igual a 2x mais 1 divididos pela raiz quadrada de x ao quadrado mais x menos 6. Bom, então agora o que a gente tem? A gente tem uma raiz no denominador. Agora esse denominador não pode ser zero. Então, a raiz não pode ser zero. Então, o que está dentro da raiz tem que ser estritamente maior do que zero. Então, vou fazer o estudo de sinal dessa função denominador. Está dentro da raiz, que é o x ao quadrado mais x menos 6. Então, vou achar os zeros. Então, x é igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 1, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Tudo isso aí está dividido por 2 vezes a, que é 1. Bom, então, nós temos que x é igual a menos 1, mais ou menos. Menos 4 vezes menos 6 é mais 24. Com mais 1 é 25, divididos por 2. Então, aqui nós temos que x1 é menos 1, menos 5, divididos por 2, que vai dar menos 3. E x2 é igual a menos 1 mais 5, divididos por 2, que é 4 divididos por 2, 2. Então, os zeros dessa função do denominador é menos 3 e 2. Nessa função do segundo grau, nós temos que A é igual a 1, que é maior do que 0. Então, a concavidade é voltada para cima. Então, nós temos aqui que a concavidade é voltada para cima. Então, entre as raízes vai ser negativo e fora das raízes vai ser positivo. Então, o domínio da f vai ser o intervalo de menos infinito até menos 3, aberto, unido ao intervalo de 2 a mais infinito. Aqui é a resposta da letra D. Certo? Vamos para a letra E. Letra E. f de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x menos 8 divididos por x ao quadrado mais 9. Bom, então aqui eu vou ter que fazer um estudo de sinal do numerador e do denominador e depois juntar essas duas informações. Então, vamos só organizar aqui. Vou começar com o y do numerador, que é igual a x ao quadrado, mais 2x menos 8. Vou achar os zeros dessa função. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, a, que é 1, c, que é menos 8, divididos por 2a. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada, 4, menos 4 vezes menos 8, mais 32. Então, aqui, ó, 4 vezes 8, 32. Menos com menos, mais. Então, 32 mais 4, 36. Divididos por 2. Bom, então, daqui a gente tira que x1 é igual a menos 2, menos 6 divididos por 2, que vai dar menos 8 divididos por 2, que é menos 4. E a gente tira que x2 é igual a menos 2 com mais 6 divididos por 2, que é igual a 6 menos 2, 4 divididos por 2, que é 2. Então, os zeros do numerador é menos 4 e 2. Nesse caso, o A é 1, que é maior do que 0, então a concavidade é voltada para cima. Então, nós temos essa situação aqui, ó. De menos infinito até menos 4, unido de 2 a mais infinito, a função é positiva. E entre as raízes, ou seja, de menos 4 a 2, a função é negativa. Agora, vamos fazer o estudo do sinal do denominador. Então, a y do denominador é menos x ao quadrado mais 9. Os zeros dessa função, quem é? É mais ou menos 3. 3 ao quadrado, 9, menos 3 ao quadrado, 9 também. Então, aqui a gente tem menos 3
e 3. Nesse caso, o A é igual a menos 1, que é menor do que 0. Então, a concavidade está voltada para baixo. Então, nós temos aqui, no caso, a concavidade voltada para baixo. Vamos aqui, menos 3. Então, ela é negativa fora das raízes e positiva entre as raízes, né? Então, de menos infinito até menos 3 e de 3 a mais infinito, ela é negativa. E de menos 3 a 3, ela é positiva, certo? Então, agora vamos juntar essas duas informações para determinar o sinal do quociente. Então, aqui eu marquei, ó, os zeros do numerador é menos 4 e 2. Como a concavidade é voltada para cima, a gente sabe que ela é positiva fora das raízes e negativa entre as raízes. E o denominador, os zeros do denominador é menos 3 e 3. Como a concavidade é voltada para baixo, esse aqui para cima, esse aqui é para baixo, então ela é positiva entre as raízes. Então, ela é positiva entre as raízes. Fora das raízes, ela é negativa. Certo? Então, agora eu vou fazer o estudo de sinal do quociente. Então, mais com menos vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Mais com mais vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Então, o que me interessa é onde ela é positiva e o denominador tem que ser diferente de 0. Então, isso vai ser de menos 4 fechado até menos 3 aberto e de 2 fechado até 3 aberto. Então, o domínio da F é igual a menos 4 fechado até 3 aberto, menos 3 aberto, unido com 2 fechado até 3 aberto. Esse é o domínio da F, certo? A gente pegou exatamente aqui onde ela é positiva. Letra F. Y é igual a 2x mais 1 divididos por raiz cúbica de 2 menos x. O que a gente tem aqui? Raiz cúbica pode ter número negativo. O que a gente não pode é ter denominador igual a 0. Então, a gente tem que resolver a seguinte questão. Raiz cúbica de 2 menos x tem que ser diferente de 0. É isso que a gente tem que determinar, quando que esse denominador é diferente de 0. Certo? Então, vamos dizer que y é igual a raiz cúbica de 2 menos x. Vou elevar os dois lados ao cubo. Não. Então, vou igualar isso aqui a 0. Então, eu tenho que raiz cúbica de 2 menos x é igual a 0. Então, vou levar os dois lados ao cubo. Então, isso aqui vai ser 2 menos x é igual a 0, porque 0 ao cubo é 0. Então, eu tenho que x é igual a 2. Então, o y vai ser 0, o denominador vai ser 0 quando o x é igual a 2. Então, conclusão, o domínio é todos os reais menos o 2. Exercício 5. Obtenha os intervalos nas quais a função dada é crescente e decrescente, indicando os pontos de máximo e de mínimo para a figura a seguir. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar esses pontos de máximo e de mínimo. Bom, então, aqui, esse ponto que eu vou chamar de A, de coordenadas menos 4, então, esse ponto aqui, ó, de coordenadas menos 4 e 2 é um ponto de máximo, ponto A. Ponto B, aqui, de coordenadas menos 1 e menos 2 é ponto de mínimo. Esse ponto aqui, de coordenadas 1 e 3 é ponto de máximo. Esse ponto aqui, de coordenadas 4 e 1 é ponto de mínimo. Esse ponto aqui,
de coordenadas 6 e 5 é ponto de máximo. Certo? Bom, quando eu tenho ponto de máximo, a função muda de crescente para decrescente. Por isso que é importante a gente determinar esses pontos máximos e mínimos no gráfico. Primeiro, porque é exatamente onde a função vai mudar de comportamento, de máximo. Quando é ponto de máximo, ela muda de crescente para decrescente. Quando é ponto de mínimo, ela muda de decrescente para crescente. Então, A, que é ponto de máximo, ela vai mudar de crescente para decrescente. B é ponto de mínimo, então a função vem decrescendo e depois passa a crescer. C é ponto de máximo, então ela vem crescendo, depois passa a decrescer. D é ponto de mínimo, então ela está decrescendo e depois passa a crescer. E é ponto de máximo, então ela está crescendo e depois passa a decrescer. Então, com isso eu posso determinar os intervalos. Intervalo onde a função é crescente. De menos 7, que é onde começa a função, a bolinha fechada, de menos 7 ela cresce até o menos 4. Depois, do ponto B, então, é x igual a menos 1 até o ponto C, que é x igual a 1. Então, nesse intervalo de menos 1 a 1, ela é crescente. Depois, ela volta a crescer, ó, a flecha subindo do ponto D ao ponto E, que é x igual a 4 até x igual a 6. Então, intervalo de crescimento, menos 7 aberto até 4 aberto, unido de menos 1 aberto até 1 aberto, unido com 4 aberto até 6 aberto. Agora, vamos ver o intervalo de decrescimento. Bom, ela está decrescendo do ponto A ao ponto B. Então, é de x igual a menos 4 até x igual a menos 1. Menos 4 a menos 1. Tá aqui. Bom, depois ela decresce de novo do ponto C ao ponto D, que é x igual a 1 até x igual a 4. Tá aqui. E depois ela decresce do ponto E até o final do gráfico. O ponto E tem x igual a 6 e o final do gráfico é x igual a 7. Então, intervalo de 6 a 7. Tá aqui. Certo? Bom, os pontos de máximo. É o ponto A, de coordenada menos 4 e 2, o ponto C, de coordenadas 1 e 3, e o ponto E, de coordenadas 6 e 5. E o ponto de mínimo é o ponto B, de coordenada menos 1 e menos 2, e o ponto D, de coordenadas 4 e 1. Bom, pessoal, então a gente respondeu tudo que o exercício pediu. Lembrando que a gente começou marcando os pontos de máximo e mínimo ao longo da curva para determinar aonde ela muda de comportamento, de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Mas quero fazer uma observação, lembrando que os pontos iniciais da curva, ou melhor, o ponto F e o ponto G, também são pontos de mínimo. Então, o ponto F tem coordenadas menos 7 e menos 1, e o ponto G de coordenadas 7 e 1, precisamos acrescentá-los aqui na nossa lista de pontos de mínimo, certo? Exercício 6. Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos A e B nos seguintes casos e esboce o gráfico. Letra A. Ponto A tem coordenadas 1 e 2, então 1 e 2, tá aqui. Ponto A. E o ponto B tem coordenadas 2 e 3, tá aqui, ponto B. Então, eu tenho que determinar a equação da reta. Bom, então, a equação vai ser algo do tipo y igual a x mais b. Certo? O A é igual ao yb menos ya divididos por xb menos xa. Então, o A vai ser YB é 3, menos o YA, que é 2, divididos pelo XB, que é 2, menos o YA, que é 1. Então, 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Isso é 1. Bom, então agora eu já tenho o A,
falta descobrir o B. Então, vou pegar qualquer um desses pontos para descobrir o B. Então, eu sei que y menos, vou pegar o ponto B, tá? Então, menos o YB, que é 3, é igual a 1, que é o A que eu acabei de descobrir, menos x, menos xb. Então, aqui a gente tem que y é igual a x menos 2 mais 3. Então, a equação da reta é y igual a x mais 1. Tendo esses dois pontos, a gente já pode traçar a reta, né? E quando a gente liga esses pontos e traça a reta, a gente pode ver aqui, ó, que em y igual a 1, a reta está interceptando o eixo y. Então, a gente sabe que B é 1, que foi o que a gente acabou de descobrir aqui. Então, a equação da reta é y igual a x mais 1. Letra B. Coordenada do ponto A é menos 1 e 0. Então, aqui, ponto A. Coordenada do ponto B é 4 e 2. 4 e 2, aqui, ponto B. Se eu ligar esses dois pontos, eu tenho a reta. Agora, vamos determinar, então, a equação da reta. Lembrando que A é igual a YB menos YA divididos por XB menos XA. Então, isso aqui vai ser igual a 2 menos 0 divididos por 4 menos 1. Então, o A vai ser igual, 2 menos 0 é 2, 4 mais 1, 5, 2 quintos. Esse é o coeficiente, então, angular. A equação da reta, lembrando que é y igual a x mais b. Então, agora eu quero achar b. Vou escolher qualquer um desses pontos, vou usar o ponto A. Então, a gente sabe que y menos YA é igual a A, que é esse A aqui, é o coeficiente angular, esse que a gente acabou de descobrir, que multiplica x menos XA. Então, a gente tem que y menos 0, que é o YA, é igual a 2 quintos, que é o coeficiente angular que a gente acabou de calcular, que multiplica x menos 1, que vai dar mais 1. Então, a equação da reta é y igual a 2x mais 2, tudo isso divididos por 5. Ou y é igual a 2 quintos de x mais 2 quintos. Letra C. Ponto A tem coordenadas 2 e 1. Tá aqui. Então, aqui tá o ponto A. E o ponto B é 0 e 4. Tá aqui. Bom, então, esse ponto B tendo coordenada 0 e 4, a gente já sabe que nosso coeficiente linear da reta vale 4. É onde intercepta o eixo y. Vamos só reescrever aqui a equação da reta. Y igual a x mais b, onde intercepta o eixo y é o valor do coeficiente linear. Então, a gente já sabe que b é 4. Para achar o coeficiente angular, a gente vai fazer yb menos ya divididos por xb menos xa. Então, isso aqui vai ser igual yb é 4, menos 1, que é o ya, xb é 0, menos 2, que é o xa. Então, o A é 4 menos 1, 3, dividido 0 menos 2 é menos 2. Então, o coeficiente angular é menos 3 meios. Então, a equação da reta, y igual a menos 3 meios de x mais 4. Ligando os dois pontos, a gente tem o gráfico, a gente pode ver que é uma função decrescente. Isso aqui está de acordo com o valor do A que a gente encontrou, que é negativo. Então, resposta da letra C está aqui. Exercício 7. Construa o gráfico das funções definidas em R e faça o estudo de sinal. Então, agora a gente tem uma função quadrática. Y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Vamos escrever aqui
Função quadrática, para lembrar, é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. A primeira coisa que eu vou fazer é achar os zeros. Então, isso aqui vai ser x igual, para achar o zero, tem que resolver a equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. E para resolver essa equação aqui, a gente usa a Bhaskara. Então, x é igual a menos b, que vai ser 3, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 9, menos 4, a, que é 1, e c, que é 2, divididos por 2a. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 4, 8. Então, como 4 é negativo, ficou menos 8. 9 menos 8, 1. Raiz de 1 é 1. Isso aqui é 3, mais ou menos raiz quadrada de 1, divididos por 2. Então, x1 é igual a 3 mais 1 divididos por 2, que vai ser 4 divididos por 2, 2. E x2 vai ser 3 menos 1 divididos por 2, que é 1. Então, tá aqui as duas raízes. O ponto 1 e 0 e o ponto 2 e 0. Nessa nossa função, a gente sabe que c é igual a 2. Então, a gente sabe que vai interceptar o eixo y aqui no ponto 0 e 2. O a vale 1, que é maior do que 0, então a concavidade é voltada para cima. Tá aqui o gráfico. Agora, estudo de sinal. Bom, aqui entre as raízes, a função a curva, né, tá desenhada embaixo do eixo x, então é negativo. Para valores de x maiores que as raízes, ela é positiva. Então, como é que fica a resposta? A função é positiva, de menos infinito até 1, unido com o intervalo de 2 aberto a mais infinito. E ela é negativa entre as raízes, o intervalo de 1 a 2. Certo? Letra B. Y é igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Então, só lembrando aqui que y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, a gente tem a igual a menos 1. Então, a concavidade vai ser voltada para baixo, porque ele é menor do que 0. O b é 7 e o c é menos 10. Vou achar as raízes. Então, eu vou resolver menos x ao quadrado mais 7x menos 10 igual a 0. Para resolver essa equação do segundo grau, Bhaskara. Então, x é igual a menos b, que é menos 7, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 49, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 10. Tudo isso aqui divididos tudo por 2a, 2 vezes menos 1. Então, x é igual a menos 7, mais ou menos, 4 vezes 10 é 40. Menos com menos, mais com menos, menos de novo. Então, 49 menos 40 é 9. Então, isso aqui é raiz de 9, divididos por menos 2. Então, x1 é igual a menos 7, menos 3, divididos por menos 2. Então, isso aqui vai ser menos 10 divididos por menos 2, que é 5. E x2 é igual a menos 7 com mais 3 divididos por menos 2. Então, isso aqui vai ser menos 4 divididos por menos 2, que é 2. Então, os zeros é 2 e 5. Então, 2 e 5. Então, vamos achar o vértice dessa parábola, do x do vértice e do y do vértice. Bom, a coordenada do x do vértice é menos b sobre 2a. Então, isso aqui vai ser menos 7 sobre
2 vezes menos 1, que é menos 2. Então, é 7/2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. A gente calculou o delta agora há pouco, que dava 9. Então, isso aqui é menos 9 sobre menos 4, que é 9/4. Então, y do vértice, certo? Bom, agora eu tenho que fazer, então, o estudo de sinal. Então, agora, entre as raízes, ela está acima do eixo. Então, aqui ela é positiva. E para valores de x menores do que 2 e maiores do que 5, ela é negativa. Então, onde ela é positiva, no intervalo de 2 a 5 aberto. Onde ela é negativa, no intervalo de menos infinito até 2 aberto, unido com 5 aberto, a mais infinito. Letra C. Então, y é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, aqui a gente tem que a é igual a 1, b é igual a 2 e c é igual a 1. Vou achar os zeros da função, então eu tenho que calcular x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Então, x é igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado, que é 4, menos 4, a, que é 1, c, que é 1. Tudo isso divididos por 2a. Então, aqui vai ficar 4 menos 4 é 0. Então, o delta é 0. Então, nós temos que x é igual a menos 2, mais ou menos 0, né? Seria raiz de 0, que é 0, divididos por 2. Então, isso aqui é menos 1. Então, é um caso que nós temos uma única raiz, que é em x igual a menos 1. Como o meu c é igual a 1, eu sei que vai interceptar o eixo y aqui em y igual a 1. Meu a é 1, é maior do que 0, então com cavidade voltada para cima. Muito bem, temos um único zero e a concavidade é voltada para cima, então a parábola está toda acima do eixo. Então, ela vai ser sempre positiva para todo x diferente de menos 1. Então, positiva no intervalo de menos infinito até menos 1, aberto, unido com menos 1 a mais infinito. Ou a gente pode dizer também que ele é positiva em todos os reais, menos 1. Certo? Bom, pessoal, então essa foi a segunda lista de funções. Até uma próxima aula.